Você certamente já ouviu dizer que somos o que comemos e que nossa saúde depende também dos bons hábitos, fazer exercício físico regularmente, não fumar, etc. Pois bem, ao envelhecer, há uma série de mudanças que ocorrem no organismo. E para não termos um infarto ou um derrame, que é o acidente vascular cerebral, é preciso saber cuidar e cuidar muito bem. Por isso, a nossa conversa de hoje aqui no estúdio é com o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, que é diretor de hipertensão do INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Ana Luíse Duenhas, nutricionista também do INCOR. É um grande prazer tê-los aqui comigo hoje. Prazer é todo meu. Dr. Luiz Bortolotto, realmente, ao envelhecer, as nossas artérias envelhecem junto e podem causar um problema? Sim, já há uma frase clássica de um pesquisador antigo, do Harvey, que ele dizia que o homem tem a idade das suas artérias. Isso é bem clássico. Tá. E a gente tem esse conceito de que realmente com o tempo há um envelhecimento natural dos vasos, e as artérias são os principais vasos que irrigam todo o nosso organismo. Só para explicar um pouquinho melhor, a gente tem o grande vaso que sai do coração, que é a aorta, como se fosse uma grande mangueira, e ela tem dois tipos de características. No início, a gente pode dizer que ela tem uma elasticidade maior. Então, ela é cheia de fibras elásticas na primeira parte. E no final, é uma parte mais de condução, então tem mais músculo. Tem até músculo, é um músculo diferente, mas é um músculo. Tá. E isso permite que, quando o coração bate, ela consegue ter uma elasticidade para suportar esse fluxo de sangue, essa pressão. Então, por isso que ela é elástica. Tá. E depois ela conduz o sangue, por isso que ela é mais muscular, não pode ser tão elástica. Então, há esse conceito. É como se fosse uma mangueira que, no começo, ela aguenta a água, ou no caso, é o sangue batendo, e depois conduz. No envelhecimento, essa porção primeira perde essa elasticidade. Vai envelhecendo Isso, e perdendo essa capacidade? As fibras de elásticos, elas, vamos dizer assim, elas se transformam em algo mais rígido, que é o que a gente chama de colágeno. É diferente do colágeno que se fala para a parte estética. Tá. E aí o vaso fica mais duro. E aí ele começa a não suportar mais esse impacto. E aí o coração sobrecarrega, a pressão aumenta. E aí tem essa questão do envelhecimento, que a gente chama de envelhecimento vascular. E para prevenir isso é preciso fazer várias atitudes, né? E principalmente que a gente tem que olhar que algumas doenças lá atrás podem causar o que a gente chama de envelhecimento vascular precoce. Então, alguém de 50, 60 anos que tem uma artéria de 80. E isso é ruim. Isso dá para a gente medir, vamos dizer assim, aferir essa diferenciação do tipo de envelhecimento nas artérias. Isso. Através de exames, inclusive? Sim, tem os exames que eu considerado padrão ouro para ver a rigidez arterial. A gente usa a velocidade de onda de pulso para ver justamente quanto que essa artéria ela tem a capacidade de se estender ou não. Então, quando ela está mais rígida, a gente considera que já é uma artéria mais envelhecida mesmo. Então, vários fatores podem levar à prevenção disso, incluindo alimentação, atividade física, cessação do tabagismo. Tudo isso pode prevenir e manter essa artéria mais elástica por mais tempo. Esse método ainda não está numa aplicação difusa na prática clínica, mas já tem sido usado em vários estudos e observações. Então, é simples, é não invasivo, você mede o quanto corre o pulso pela artéria. E aí isso é um indicador indireto. Então, a partir desses métodos é que a gente está entendendo que algumas situações o vaso envelhece mais cedo e outras não, que o vaso demora para envelhecer. Não, imagino que esse tipo de pesquisa é fundamental cada dia mais em função da longevidade, porque não tínhamos, né? Antigamente era mais fácil a gente morrer antes, né? Do que a gente chegar aos 80, aos 90, aos 100 anos, como acontece hoje em dia. E se há esse envelhecimento natural, né, também das artérias, quer dizer, é o quê? Um estudo na prática conjunto para vocês também, que cuidam da saúde cardiovascular. E aí a gente está tentando estabelecer quem tem um envelhecimento arterial considerado saudável, diferenciando daqueles que têm um envelhecimento arterial não saudável.
É isso que tem essa diferença de repercussão sobre pressão, sobre o risco de um infarto, de um AVC. Quem envelhece mais saudável tem menos risco do que quem envelhece o vaso ou a artéria, né, menos saudável. Eu estou vendo que já nós vamos passar várias dicas de medidas preventivas, porque cada dia mais está mostrando que realmente elas funcionam, né? Para a gente ter uma longevidade com qualidade de vida. Mas antes, me diga uma coisa, infarto e AVC ainda são as que mais matam no país? Sim, as principais causas de morte no Brasil são o infarto em primeiro lugar, um pouquinho na frente do AVC. Isso porque a gente tem que olhar a alta quantidade de pacientes, de indivíduos, né, que têm pressão alta, que é hipertensão, colesterol elevado, o tabagismo felizmente caiu, mas existe ainda, né? O Ou diabetes, seja, tem funcionado as campanhas, então. Tem. A Tá. obesidade. Então, são os fatores que fazem tornar essa pessoa mais suscetível a ter um infarto, um AVC. E envelhecer o vaso. Então, essas situações envelhecem o vaso mais cedo. Ou seja, se eu tenho determinadas doenças, e aí eu incluo diabetes, inclusive? Também. Como uma doença que pode envelhecer mais rapidamente? É uma das que mais influenciam. Sim. É mesmo? Tanto que uma das complicações que a gente tem do diabetes é o prejuízo nos vasos, que tem todo o prejuízo no contato lá no pé, que existe até mesmo o pé diabético, que é mencionado, que o vaso está comprometido, então não chega o sangue na quantidade suficiente, levando nutrientes suficientes para esse paciente com o diabetes. Então, é bem comum também. Então, o paciente com diabetes ele deve receber uma atenção ainda maior. Então, se ele conseguir ter fatores que previnam, que levem uma qualidade melhor, para ele será benéfico, sem dúvida. Ou seja, então, o sobrepeso é um fator de risco que a gente precisa atacar frontalmente. Sobrepeso, obesidade. E aí, além de pensar no sobrepeso e na obesidade, que a gente pensa que tem uma quantidade muito elevada de calorias que esse indivíduo está consumindo. Tá. Mas, além desse excesso de calorias, é muito importante ver qual nutriente, qual que está fazendo esse excesso. Se é a gordura, se é o excesso de sal, isso pode levar a um prejuízo ainda maior. Então, não só pensar no sobrepeso e na obesidade, mas qual que é o tipo, a qualidade da alimentação desse indivíduo. Se ele está aumentando calorias, ele está aumentando mais o quê? Gorduras ruins levam um maior prejuízo, mas principalmente também eleva o consumo do sal, do sódio. A gente teve alguns estudos com esse foco, estão avaliando se o vaso estava mais rígido ou não, nesse grupo de indivíduos que tinha esse pacote, pressão alta, obesidade, colesterol alto, etc. E a gente viu que eles tinham um vaso muito mais rígido que não tinha esse pacote. Então, isso realmente contribui para acelerar esse processo. Tá. E por isso que tem que ter esse foco. Né? Entendi. Podemos alertar a população sobre sintomas? Quer dizer, tem alguns sinais de alerta, além daquela coisa que, nossa, meu braço esquerdo, estou tendo dor, enfim, que pode indicar o princípio de um infarto ou de um derrame que deve me levar a um pronto-socorro ou a uma consulta médica? Então, em relação a... Vamos posicionar. Um primeiro alerta de que o vaso está duro, né, vamos dizer assim, ou está rígido, é a pressão alta. Então, principalmente a máxima. A pressão máxima aumenta quando o vaso está muito rígido. Ou a pessoa pode sentir que o pulso está muito mais amplo, está sentindo aqui, por exemplo, no pescoço, pular demais e sentir que está pulando. Isso pode ser um sinal de que o vaso está mais enrijecido, principalmente no idoso. E depois tem os sinais, como você comentou, sobre as consequências, que seriam do infarto e o AVC. Por lado do infarto é a dor no peito, é falta de ar, que vai para o braço ou que vai para as costas. Isso sempre tem que ficar atento. Quando faz o esforço, ou quando está estressado, ou quando come muito, isso também acontece. E o AVC é um formigamento, é uma dor de cabeça que não passa, ou fica fraca a perna ou o braço, enfim, são os primeiros sinais que tem que procurar um médico o mais precoce possível. Pois é, dizem que na pessoa idosa é muito comum também Não tem. os tais dos micro derrames, que pode levar inclusive a um problema cognitivo. Isso. É comum isso. É muito comum. A gente, às vezes, num exame de rotina, pede uma tomografia e vê alguns achados de derrames por falta de sangue, que a gente chama de isquêmico.
E são espalhados, são microinfartos ou por falta de sangue que acaba gerando isso. E uma das principais causas é a pressão alta não tratada ou tratada de forma inadequada e que não faz a dieta, enfim. Tá. Agora, em geral, não dá para a gente identificar, não tem um sinalzinho de alerta para esses micro. Não, para as ou se tem micro-ocorrências. algumas coisas, tipo uma tontura leve, que a pessoa pode, uma labirintite, que não é, hoje a gente nem usa o termo labirintite, mas não é labirintite, pode ser um sinal desse microinfarto, ou um lapso de memória, ou alguma coisa assim, que pode já sugerir esse tipo de alteração. E relacionado com a demência, pensando na alimentação, muito se fala sobre o padrão alimentar que se tem na dieta mediterrânea, rica nas gorduras boas, o óleo, as castanhas, que é comum naquela região, os peixes com ômega 3. Então, pensando que a gente também consegue traduzir isso para o nosso país. Então, a gente também tem aqui no Brasil oleaginosas, que são riquíssimas. A gente tem a castanha do Brasil, a castanha de caju, que também tem gorduras muito boas. Então, a gente pode transpor esse padrão que é comprovado, que reduz, ele deixa mais lento todo o processo desse desenvolvimento da demência. Tá. Então, a gente consegue fazer aqui no Brasil também, com a nossa alimentação, com as nossas frutas locais, que seja mais acessível para a população, para também para postergar, deixar para mais para frente o avanço dessa demência, mesmo que seja com microvasos, com a demência vascular. Ou seja, é super comprovado cientificamente, então, a dieta mediterrânea, né, que ela realmente ajuda a prevenir tanto ocorrências cardiovasculares, quanto inclusive demência. Sim. Pressão alta também, controla melhor a pressão com esse tipo de dieta. E como a Ana falou, não precisa ser, porque às vezes a pessoa fala, não, vamos fazer dieta mediterrânea, mas não estou no Mediterrâneo. Mas tem toda essa transposição que é totalmente factível de ser feita. Nós sempre temos que pensar no padrão alimentar, no que são os hábitos, que é acessível, porque, queira ou não, acaba sendo mais custoso um alimento muitas vezes importado, sendo que a nossa natureza aqui é super rica, a gente tem alimentos muito nutritivos e cardioprotetores. Então, que são aqueles que têm muitas vitaminas, minerais, que protegem justamente disso, com antioxidantes e também reduzidos em sódio, com gorduras ruins em baixa quantidade. Então, é disponível no nosso Brasil. Nossa, que maravilha! Já, então, depois do intervalo, vamos falar mais sobre esses alimentos que a gente deve adotar na mesa diariamente, tá bom? Tá bom. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não.